Na passagem bíblica de Mateus 7, versículo 23, encontramos as palavras enigmáticas de Jesus. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa afirmação levanta questionamentos sobre o que Jesus quis dizer com essas palavras impactantes. Ao examinarmos mais de perto, percebemos que há uma profundidade significativa nessa mensagem. Em sua célebre mensagem, o Sermão da Montanha, Jesus direcionou seu ensinamento aos corações de seus ouvintes, com seus discípulos sendo o público principal. Curiosamente, o Senhor, que conhece todas as coisas, parece reconhecer que há um tipo de conhecimento que vai além do intelectual. Ele se refere ao conhecimento ligado a relacionamentos pessoais. O sermão termina com uma advertência crucial sobre a verdadeira fé, apontando para a existência de falsos profetas cristãos. Jesus nos alerta sobre esses falsos profetas, que se disfarçam como ovelhas, mas internamente são lobos vorazes. Mateus 7, versículo 15. Eles podem utilizar uma linguagem religiosa e demonstrar aparente poder, mas não são verdadeiramente ligados ao Senhor. Essa distinção é crucial, pois revela que a genuína conexão com Deus transcende a aparência exterior. O cerne da questão reside não apenas em nosso conhecimento de Deus, mas no fato de Deus nos conhecer. A passagem destaca que ser conhecido por Deus é o fator decisivo. Aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele serão acolhidos no reino dos céus. Aqui, percebemos a ênfase na reciprocidade do relacionamento. Paulo também aborda esse conceito, afirmando que quem ama a Deus é conhecido por Ele. A analogia do pastor e suas ovelhas ressalta esse relacionamento íntimo. Jesus se apresenta como o bom pastor, que conhece suas ovelhas e é conhecido por elas. Essa interação pessoal transcende a superficialidade e demonstra a verdadeira ligação espiritual. As palavras sombrias, "nunca vos conheci", ressoam com profundidade. Jesus não as profere por falta de conhecimento, mas sim devido ao conteúdo dos corações daqueles a quem ele se dirige. A iniquidade, o afastamento da vontade divina, é o que separa esses indivíduos de Jesus. A citação de Isaías sobre hipocrisia ecoa, descrevendo aqueles que se aproximam com palavras, mas distantes de coração. O grupo a que Jesus se refere, os praticantes da iniquidade, são os falsos cristãos e os falsos mestres. Eles são comparados aos cães, aos ímpios e impuros, destacando sua desconexão espiritual. O trecho final da passagem ressalta sua distância do verdadeiro relacionamento com Deus, usando uma linguagem forte para enfatizar sua separação. O alcance daqueles que enfrentam o julgamento abrange os imorais, os pervertidos, os agressores, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e aqueles que abraçam a falsidade. Jesus adverte severamente que chegará um dia em que ele dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci". É importante ressaltar que Deus não tem prazer em condenar indivíduos ao inferno. Em 2 Pedro 3, versículo 9, somos lembrados de que a paciência do Senhor não é um sinal de incapacidade, mas sim um testemunho de seu desejo de que todos se arrependam. Muitos tentam justificar-se como merecedores do céu com base em suas obras, mas isso é insuficiente. Embora possam afirmar realizar boas obras em nome de Cristo, negligenciaram a obra primordial que importa a Deus: ter fé naquele que ele enviou. Portanto, Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna. Essa advertência de Jesus se aplica àqueles que proferem Senhor, Senhor, mas falham em integrar sua vida espiritual com sua vida cotidiana. Eles podem frequentar a igreja e cumprir deveres religiosos, mas suas ações contradizem a fé que professam. Há aqueles que falam eloquentemente, mas vivem de maneira imoral, alegam seguir Cristo, mas agem contrariamente a seus ensinamentos. Jesus se afirma como o juiz supremo de todas as pessoas, um papel que deve ter surpreendido aqueles que o consideravam apenas um professor local. Sua afirmação chama a atenção para um futuro dia de julgamento, questionando se as buscas que nos consomem agora terão a mesma importância naquele momento.
Podemos defender nossas escolhas quando todas as coisas terrenas desvanecerem em insignificância? Refletindo sobre as palavras de Spurgeon, descobrimos que as pessoas que Jesus aborda aqui não estavam desprovidas de ações espirituais, profecia, exorcismo e maravilhas. No entanto, essas realizações não têm valor sem uma verdadeira comunhão e conexão genuína com Jesus. Eles executaram essas façanhas em nome de Jesus, mas careciam de um relacionamento autêntico de amor e comunhão com Ele. Nunca vos conheci, declara Jesus. A salvação depende de conhecer Jesus intimamente e ser conhecido por Ele. Isso transcende a mera confissão verbal ou confiança em ações superficiais. Essa mensagem nos lembra que a fé sem um relacionamento sincero é insuficiente. As ações que realizamos em nome de Jesus devem estar enraizadas em uma conexão autêntica e devoção sincera. Conforme exploramos esse trecho, descobrimos a essência de uma fé autêntica, um relacionamento com Jesus que permeia nossas ações e escolhas, levando a uma verdadeira transformação do coração e da vida. O trabalho espiritual é a nossa conexão com Ele, através do dom da fé que Ele nos concede, que assegura a nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes obras não provam nada. Que palavra terrível, que separação terrível. Apartai-vos de mim, do próprio Jesus a quem você proclamou. Em união com quem a vida eterna pode ser encontrada. Em Cristo tudo é paraíso. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz. As chaves estão em suas mãos. Se separar de Cristo é o próprio inferno do inferno. É a base de toda a miséria dos condenados. Ser cortado de toda a esperança de benefício de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Dizer apenas Senhor, Senhor e reivindicar crença não é suficiente. É preciso também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um léxico religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus habitando neles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. Mas se alguém não possui o Espírito de Cristo, ele não é dele. Romanos 8, versículo 9, Nova Versão Internacional. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5, versículo 5, Nova Versão Internacional. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que a porta se fecha, ela nunca mais se abrirá. No entanto, algumas pessoas mantêm a esperança de que a porta possa se abrir novamente, mas não há nada nas Escrituras que sustente tal expectativa. Portanto, todos aqueles que ouvem essas palavras e as colocam em prática serão como um homem sábio, perspicaz e sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. E então a chuva caiu, e as enchentes vieram, e as torrentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, pois estava fundada na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo e estúpido, que construiu sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e as enchentes vieram, e os ventos sopraram e bateram contra a casa, e ela caiu, e grande e completa foi a sua ruína. Mateus 7, versículo 24 a 27. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem conforme eles. Cristo pregava agora para uma multidão diversificada, e assim ele os separa uns dos outros, como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele para ouvir. Ouvir a Cristo não se trata apenas de escutá-lo, mas de obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto principal. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não terão nada a temer. Fundados na rocha, suas casas permanecerão. Porém, aqueles que professaram confiar em Cristo
mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos desprezar levianamente este sermão, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras no monte, as multidões ficaram atônitas e sobrecarregadas com seu ensinamento, pois ele ensinava como alguém que tinha autoridade para ensinar inteiramente por sua própria vontade, e não como os escribas que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que tenha sido dito mais do que está escrito aqui. Agora eles estavam atônitos com essa doutrina. É a ser temido que poucos deles tenham sido levados por ela a segui-lo, mas eles estavam cheios de admiração no momento. Ele entregou seu discurso com um tom de autoridade. Suas lições eram leis, sua palavra, uma ordem. Cristo no monte demonstrou mais verdadeira autoridade do que os escribas na cadeira de Moisés. Então a pergunta é: como servir a Deus de maneira aceitável? É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra coisa é servi-lo de acordo com o padrão ou maneira que ele deseja. Lembremo-nos quando ele disse a Saulo que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso significava que não podemos buscar servir a Deus nos nossos próprios termos, apenas alinhados com a sua vontade conhecida. É importante distinguir entre essas duas abordagens, porque muitas pessoas afirmaram veementemente que caminharam com Deus e fizeram a sua vontade, apenas para Deus dizer: apartai-vos de mim. Primeiro, venham com submissão reverente. A palavra de Deus nos dá uma visão profunda de como Jesus orava. Nós não estávamos lá para ver, mas graças a Deus pela Bíblia. Em Hebreus 5, versículo 7, nos é dito que, nos dias de sua vida terrena, Jesus apresentou petições específicas e súplicas urgentes pelo que ele precisava, com clamores e lágrimas fervorosas para aquele que sempre poderia salvá-lo da morte. E ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua ausência de pecado e sua determinação infalível em cumprir a vontade do Pai. Sabemos porque Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5, versículo 7, refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani. E a descrição do que aconteceu naquela ocasião é um exemplo disso. Submissão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres, que a tua vontade seja feita. Consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usar como padrão, é claro, é o que chamamos de oração do Senhor. Nessa oração, ele incluiu esse princípio. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você se aproxima de Deus, você precisa dizer: faça-se a tua vontade. Essas palavras simples significam que você está dizendo: se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade. Você está dizendo: quando as nossas duas vontades entrarem em conflito, deixe a tua prevalecer. Segundo, seja genuinamente dedicado a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração, que não é facilmente desfeito ou desencorajado, segundo Crônicas 15, versículo 14 a 15. Além disso, eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com trombetas de alegria e com chifres. Toda Judá se regozijou com relação ao juramento, pois eles haviam jurado de todo o coração e o buscaram sinceramente, e deixem-nos encontrar Deus. Assim, o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É essencial observar que eles obtiveram descanso após uma dedicação genuína a Deus. Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando estamos realmente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos da sua proteção, e esse compromisso total de coração lhe agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é apenas natural carregar sua presença e, portanto, testemunhar suas manifestações sobrenaturais. A verdade
é que algumas pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, por estarem frequentemente na sua casa, têm corações tão distantes do Deus vivo. Número 3. Devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia para Deus exige um certo nível de sacrifício, pois às vezes a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne, embora seja necessária para andarmos nas bênçãos de Deus ao longo do caminho. O sacrifício normalmente envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para ver que o reino de Deus avança na terra. Daniel vem à mente quando falamos sobre esse tipo de sacrifício. Ele abandonou sua posição confortável como um dos principais conselheiros do rei e arriscou sua vida apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Ele desafiou a ordem do rei porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem servia. Abraão também sabia o que era servir a Deus de maneira sacrificial. Oremos. Pai, sou grato por cada privilégio que você já me concedeu. Obrigado pelas oportunidades de buscar o avanço do seu reino. Em nome de Jesus, peço pela graça de servi-lo de maneira aceitável, com alegria, dedicação e compromisso. Amém. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.